Livro, Bom Dia Espírito Santo, de Benihim. Capítulo 6, Espírito, Alma e Corpo. Satanás, o grande enganador, fez um trabalho incrível. Ele convenceu o mundo, mesmo ministros dedicados ao Evangelho, de que o Espírito Santo não é nada mais do que uma influência ou um poder especial. Esse engano é uma prioridade de Satanás porque ele sabe que no momento em que você descobrir a personalidade e a realidade do Espírito, sua vida será dramaticamente transformada. É só olhar para a história. Toda grande revitalização foi acompanhada por uma revelação do Espírito Santo. Mesmo Martinho Lutero acredita a grande reforma ao trabalho do Espírito. Ele disse que o Gálatas era seu livro favorito nas Escrituras por causa do versículo que diz: "Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne." Gálatas 5:16. Porém hoje, poucas pessoas sabem o que significa andar no Espírito. A raiz da palavra significa em união com, uno com ou conectado a, até em comunhão com. É surpreendente, mas pessoas que foram criadas em uma igreja preenchida com o Espírito me perguntaram: "Eu devo conversar com o Espírito?" Recentemente, fui convidado para falar em uma grande e histórica igreja pentecostal, e a congregação ficou chocada quando eu disse: "Vocês são os que redescobriram o Espírito Santo, mas o colocaram em uma gaiola." Expliquei: acharam que os católicos não podiam tê-lo. Acharam que os batistas não podiam tê-lo. Porém, tenho uma notícia para vocês. Ele saiu da gaiola e caminhou para as igrejas de São Miguel, Primeira Batista, Metodista Unida e todas as outras. Milhões de pessoas foram tocadas pelo Espírito, mas seu crescimento espiritual foi impedido pelo clero que, por diferentes razões, decidiu subordinar a terceira pessoa da Trindade. Infelizmente, a Igreja de Jesus Cristo tem ignorado o que estou lhe dizendo. O fato de estar lendo este livro, no entanto, me diz que você tem uma vontade pessoal de conhecer o Espírito Santo. Você pode ser preenchido com o Espírito e possuir um encontro inegável com ele, mas uma compreensão profunda do Espírito Santo não surge da noite para o dia. Para mim, demorou anos e anos de seu direcionamento e de revelação nas Escrituras. E ainda estou aprendendo a cada dia. O que estou prestes a compartilhar com você em relação à divindade me deu uma imagem totalmente nova do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Descobri que Deus é um Espírito eterno, ainda que com forma imaterial, mas ele frequentemente se revela pela forma e outras características humanas. O que dizer da forma que Deus frequentemente aparece ao homem? Quando Ezequiel teve sua visão de Deus em 593 a.C., descreveu-o sentado sobre uma expansão que separava as criaturas da glória do Senhor. Ele viu o que parecia um trono de safira e, bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Ezequiel 1:26. Qual era a aparência de Deus Pai? A de um homem. Você diz: "Ensinaram-me que Deus é Espírito." Sim, mas é Espírito com uma forma misteriosa, não uma nuvem flutuando no espaço. O apóstolo João, no Apocalipse, descreveu-o como o brilho refletido de pedras preciosas. Ele escreveu: "Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardonio." Apocalipse 4:2-3. Os profetas descrevem as feições de Deus com grande detalhe. Isaías diz: "Seus lábios estão cheios de ira, e sua língua é fogo consumidor. Seu sopro é como uma torrente impetuosa que sobe até o pescoço." Isaías 32:27-28. E Deus revelou o fato de que ele pode ver. "Fizeram o mal diante de mim." Isaías 66:4. Para minha surpresa, descobri que Deus está descrito como tendo a semelhança de dedos, mãos e rosto. Depois que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31:18. Depois, o Senhor disse a Moisés: "Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo." Êxodo 33:20. Até falou com Moisés sobre suas costas. Ele disse: "Quando a minha glória passar, eu o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver." V 22:23. Se Deus se revelasse somente na forma de um espírito invisível, como seria possível que Adão e Eva ouvissem seus passos?
Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, Gênesis 3:08. Deus também possui um coração, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração, Gênesis 6:06. Como um fogo ardente agora, vejamos o Filho. Antes de o Senhor Jesus vir à terra, ele, com Deus Pai, tinha somente uma forma imaterial. Seu corpo terreno de carne, sangue e ossos lhe foi dado quando nasceu como um bebê em Belém. E, como você, ele cresceu para se tornar um homem. Se eu perguntasse, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quem é uma pessoa real? A maioria das pessoas diria o Filho. Podemos nos identificar com Cristo porque ele assumiu a forma de um ser humano. Na verdade, se você não acreditar que Cristo viveu, morreu e ressuscitou dos mortos, será impossível para você ser um cristão. Esse é o fundamento que torna possível sua salvação. A Bíblia deixa claro que Jesus, parte da divindade, tem uma alma. No Getsêmani, antes da crucificação, ele falou aos discípulos: "A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal", Marcos 14:34. Temos uma descrição física de Cristo que molda nossa imagem dele. Sabemos, por exemplo, que usava barba e tinha cabelo comprido. Na profecia do Antigo Testamento que se refere ao sofrimento do Messias, o Senhor diz: "Ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam minha barba", Isaías 50:6. Cristo era também um nazareno, de uma cidade onde os homens costumavam usar cabelos compridos. Hoje, Cristo em seu corpo ressuscitado está sentado à direita de Deus Pai. E como é sua aparência? No Apocalipse, João teve uma visão dele com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor, Apocalipse 1:13,14-16. Em sua cabeça havia coroa de ouro, Apocalipse 14:14. E em seu manto estavam escritas as palavras Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Apocalipse 19:16. João não está falando de Deus Pai. É o Filho do Homem. E seu corpo humano glorificado é diferente da forma divina de Deus Pai. E o Espírito Santo? Ele também possui uma mente, uma vontade e emoções? Ele possui um corpo? Certamente. Esse é um assunto que a maioria dos ministros tem medo de discutir, mas eu tenho experimentado a pessoa do Espírito Santo. Sem dúvida, todos concordamos que ele é um espírito. Isso é parte do seu nome, mas e seu ser interior? Ele é realmente uma pessoa? Primeiro, o Espírito Santo tem uma mente própria. Falando do Espírito Santo, Paulo disse: "E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus", Romanos 8:27. A mente do Espírito é diferente daquela do Pai e do Filho. Ele também possui emoções. Possui sentimentos profundos que lhe permitem sentir tristeza e amor. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, Efésios 4:30. Seu coração pode ser tocado e possui a capacidade de expressar amor. Paulo, escrevendo aos cristãos em Roma, disse: "Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor", Romanos 15:30. Você consegue imaginar amar sem emoção? E sobre a vontade do Espírito Santo? Talvez você nunca tenha considerado possível que o Espírito Santo tome suas próprias decisões. Ele certamente pode, mas suas decisões estão sempre em harmonia com as do Pai e as do Filho. Falando em dons espirituais, Paulo escreveu: "Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um, como quer", 1 Coríntios 12:11. Em outras palavras, o Espírito Santo toma decisões. Essa é a questão do corpo do Espírito Santo, que causa muita confusão. Um homem recentemente me disse: "Benny, o corpo do Espírito Santo é realmente o de uma pomba. Foi assim que ele desceu dos céus." Eu respondi: "Se isso é verdade, então você deve acreditar que Jesus era realmente um cordeirinho."
É assim que ele é apresentado no Apocalipse. Também acredito que o Espírito Santo pode fazer sua presença conhecida por meio de formas corporais, e ainda permanecer sem limitação e completamente onipresente. A Bíblia deixa isso claro quando diz: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, Gênesis 1:2. No entanto, a Bíblia não me fala como ele se parece. Ela me diz um pouco como o Pai se revela. E me dá alguma descrição de Cristo. Entretanto, detalhes em relação à maneira que o Espírito Santo se revela a nós são raras nas Escrituras. Às vezes, ele é visto, mas não ouvido, outras vezes é ouvido, mas não visto. Em vários momentos, no entanto, ele pode revelar sua presença e mensagem por qualquer forma que quiser. Qual é a aparência de Deus Pai? Apesar de nunca tê-lo visto assumir uma aparência física e visível, acredito, da mesma forma como o Espírito Santo, que pode ter a mesma aparência de Jesus na Terra. Na verdade, muitos traços de caráter divino são conhecidos por meio da natureza humana, que é criada à imagem de Deus, Gênesis 1:26,27, Tiago 3:9. Os hebreus falam de Cristo como o resplendor de sua glória e a expressão exata do seu ser, Hebreus 1:3. Só posso chegar a uma conclusão: quando vemos Jesus, vemos também o Pai. E acredito que Jesus revela o Espírito Santo como faz com o Pai. Olhe para Jesus e também verá o Espírito. Algum dia, em breve, vou ter certeza. E acredito que você esteja planejando estar lá também. Novamente, o Espírito Santo não é uma brisa celestial ou uma nuvem obscura flutuando pela sua vida. Ele é Deus e reside em nós, da mesma forma que o Pai e o Filho na Trindade. Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, disse: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios 3:16-17. Está dizendo que o Espírito vive no templo de Deus. Somos aquele templo, e o Pai e o Espírito estão igualmente em nós. O Espírito Santo não é simplesmente uma pessoa, diferente do Pai e diferente do Filho. Ele é muito mais. Ele é Deus, igual ao Pai e a Cristo. Primeiro, descobrimos que o Espírito Santo é onipresente. Em outras palavras, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Os Espíritos não são onipresentes, mas o Espírito Santo é. Ele é tão real em Los Angeles quanto em Leningrado. Tão vivo. Tão cheio de glória. Agora, algumas pessoas têm problemas desnecessários com Satanás. Acham que o diabo é onipresente. Deixe-me assegurar-lhes que ele não é. Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque os anjos não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e o diabo era um anjo, um arcanjo. Os anjos Miguel ou Gabriel não são onipresentes, nem Satanás. A onipresença do Espírito Santo é descrita nos Salmos. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Salmo 3, 9, 7, 10. Contudo, ele não é apenas onipresente, o Espírito Santo é onipotente, todo-poderoso. O anjo disse a Maria: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Lucas 1:35. O poder do Altíssimo fala do Espírito de Deus. Esse mesmo poder do Altíssimo é o Espírito Santo e ele é onipotente. Todo glorioso. Todo poderoso. Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo também é onisciente. Ele sabe tudo. Fico muito feliz quando leio as palavras: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Porém Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 9 e 11. Pense nisso. O Espírito Santo na verdade busca a mente de Deus.
Ele encontra o que está lá e mostra a você. Ele diz: eis o que encontrei. Como ele pode procurar as coisas profundas de Deus? Porque ele tudo sabe. Há algo mais que você precisa conhecer sobre Satanás. Ele não pode ler sua mente. Os anjos não podem ler sua mente e o diabo é um anjo. Se pudesse ler sua mente, seria um espírito onisciente. Porém, esse lugar está reservado para o Pai e o Espírito Santo. Satanás não pode ler sua mente. Devemos louvá-lo? Aqui está uma pergunta importante a que devo responder. Se o Espírito Santo é onipresente, se é onipotente, se é onisciente, devemos louvá-lo como Deus? Ele merece nosso louvor e adoração? Os cristãos enfrentam um grave problema quando entramos no tópico do louvor ao Espírito. É um assunto que eles preferem não discutir. E se você lhes perguntar, por que vocês não adoram o Espírito Santo, parece que não conseguem encontrar uma resposta. Falarão algo como: por que não se supõe que façamos isso? Para ser honesto, tive o mesmo problema. Por quê? Porque o diabo me enganou, como faz com muitos. Eu pensava: como posso adorá-lo? Não foi assim que me ensinaram. No entanto, o Espírito Santo é muito mais do que um pássaro voando no céu que lhe dá uma experiência pentecostal. Se ele é todas as coisas que estivemos discutindo, igual ao Pai e ao Filho, então ele deve ser adorado. Afinal, não adoramos ao Pai? E não adoramos ao Filho? Você pode se perguntar: como o Espírito Santo deveria ser adorado? Bem, como você adora a Deus Pai? E como adora ao Filho? Não deve haver diferença. Deve banhá-lo com sua devoção e seu amor. A Bíblia nos conta que a divindade, Pai, Filho e Espírito, é autoexistente. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte para que sirvamos ao Deus vivo. Hebreus 9:14. Quando aprendemos sobre os anjos, descobrimos que eles estão presentes somente por causa da existência de Jesus. Porém, eu tenho uma novidade para você. Deus Espírito Santo pode ser chamado de Eu Sou, da mesma forma que Deus Pai e Deus Filho. Óleo, água, nuvens e luz. Desde o meu primeiro encontro com o Espírito Santo, experimentei a realidade crescente de sua presença. Cada passagem da Escritura, cada encontro e cada revelação faz minha caminhada no Espírito mais completa. Recentemente, durante um período de estudo na palavra, falei para minha esposa: sabe, sinto a presença de Deus sobre mim. Eis o que me tocou aquela noite enquanto estava traçando os sentidos das palavras e sua conexão com o Espírito. Estava me perguntando: o que realmente significa entristecer o Espírito? O que aprendi foi que o Espírito Santo não é só um Espírito que pode ter forma. Ele é tão real que pode ter resistência. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é um vento. Porém, ele não é. Esse é somente outro símbolo de uma longa lista usada e descrita para comunicar sobre o Espírito: óleo, água, pomba, luz e muitos mais. Certamente, não significa que ele se pareça com esses símbolos. O vento é invisível aos olhos, mas não é possível resistir a ele. A palavra resistir significa se opor. Não é possível se opor ao vento. Tente enfrentar o vento e ele passará por você, mas você pode se opor ao Espírito Santo. Pode até impedi-lo de trabalhar. Estevão, em seu discurso ao Sinédrio, citou Moisés, dizendo: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Atos 7:51. Opuseram-se a ele e, infelizmente, tiveram sucesso. Lembre-se disto: não dá para resistir ao vento, ao óleo ou até à pomba que simplesmente voará para longe, mas é possível resistir a uma pessoa, e é isso que o Espírito Santo é. Depois tracei as palavras sofrer e sofrimento no original grego. A raiz da palavra é loopa. E aqui está seu significado: sentir dor no corpo e na mente. Significa sofrer angústia mental e física. O Espírito Santo é uma pessoa ou Paulo não teria dito: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, Efésios 4:30. O Espírito Santo não fica apenas magoado. A mágoa opera no nível das emoções. Ele sofre e isso vai mais fundo.
E não é somente isso, mas o Espírito Santo pode ser apagado. A palavra significa matar. Paulo avisou a igreja de Tessalônica: não apaguem o Espírito, 1 Tessalonicenses 5:19. Não se pode apagar o vento ou outros símbolos, mas se pode parar uma pessoa. E é isso que o Espírito Santo é. Tão facilmente ferido. Você também precisa perceber que o Espírito Santo pode ser afligido e atormentado. Ele pode ser irritado. Isaías falou sobre a benignidade do Senhor e sua misericórdia em relação a Israel. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Isaías 63:10. É difícil imaginar, mas é verdade. O Espírito Santo pode ser atormentado por seres humanos. Na linguagem original, irritar traz o sentido de cansar, perturbar, até afligir. Somente uma pessoa pode se tornar o alvo de tais tormentos. Um vento forte não pode ser aquietado, mas o Espírito Santo pode. Veja, os que foram para a terra do norte deram repouso ao meu espírito. Zacarias 6:08. O Espírito Santo é uma pessoa que responde aos seus desejos. Pode mandá-lo ficar quieto e ele obedecerá. No entanto, depois você corre o risco de entristecê-lo. Muitas vezes, em reuniões públicas, vi o Espírito Santo prestes a falar e depois se calar por causa de alguma manifestação carnal. Nestes momentos sagrados, senti o Espírito Santo se retirando. O Espírito Santo não é um lutador, é uma pessoa amorosa. Se você resiste a ele, acabará indo embora. Não é como Satanás, que a Bíblia afirma que foge se você resistir. O Espírito Santo não fugirá de medo, mas deixará sua presença com o coração ferido. Se ele se entristecer, se retirará gentilmente. Se é apagado, partirá em silêncio. Como é trágico pensar que as pessoas podem atormentar ou tentar silenciar uma pessoa tão amorosa, mas elas fazem isso. Os filhos de Israel fizeram. E, hoje, enquanto ele ainda anseia por nosso amor e nossa companhia, nós o ferimos com nossa ignorância e rebelião. Ainda consigo ouvir Kathryn Kuhlman, em Pittsburgh, chorando com tanta agonia: por favor, não o entristeçam. Ele é tudo o que tenho. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa do Espírito Santo. Curta, comente e inscreva-se no canal. Ative as notificações para continuar recebendo mensagens que edificam e despertam sua fé. Não apenas ouça, mas experimente o Espírito Santo.